Olá, o Jornal Tempo, o Jornal Super Notícia e o Portal Tempo Online realizam hoje a segunda sabatina com os principais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós recebemos na última terça-feira o candidato à reeleição, Márcio Lacerda, do PSB, e hoje nós temos a honra de receber Patrus Ananias, candidato do PT, Patrus que foi prefeito de Belo Horizonte entre 1993 e 1996. Ele responde hoje às perguntas feitas pelos diretores da Sempre Editora e também pelos editores dos jornais O Tempo, Super Notícia e também do portal O Tempo Online. Patrus Ananias de Souza tem 60 anos, é mineiro de Bocaiúva e é casado há 30 anos com a professora Vera Victor, ambos são da PUC Minas, né? Pai de 2 filhos, Marcos e Pedro, e avô de 2 netos. Além de professor da PUC Minas, da Faculdade de Direito, é funcionário de carreira da Assembleia Legislativa de Minas, foi vereador de Belo Horizonte entre 1989 e 92, certo? Relator da Lei Orgânica de Belo Horizonte e prefeito, como eu disse, de 93 a 96. Para o governo de Minas, tentou se eleger em 98, não conseguindo ir para o segundo turno, que foi disputado entre Azeredo e Itamar Franco, e foi candidato a vice de Hélio Costa em 2010. Em 2002, foi o deputado federal mais bem votado da história de Minas Gerais, com cerca de 520 mil votos. E de 2004 a 2010, tem aí a principal chancela aí da sua campanha até agora, ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Lula. Patrus, é um prazer receber o senhor aqui no estúdio. É um prazer também, João Roberto. Eu quero agradecer o convite, agradecer a presença de todos, e dizer que estou aqui com muita motivação, porque o grande tema da minha vida é Belo Horizonte. Estou aqui hoje para apresentar a nossa candidatura e dizer dos motivos que me inspiraram a essa opção. E um ponto que une o senhor e o seu principal adversário, que ambos são torcedores do Atlético. Isso a gente tem que salientar. Primeira pergunta é de Carla Crift, editora de política do Jornal Tempo. Carla. Muito prazer tê-lo aqui. Pois não, cara, prazer também. A minha pergunta é no seguinte sentido, a candidatura do senhor, ela teve início a partir de um rompimento entre o PT e o PSB. Em 2008, o candidato à reeleição, agora, Márcio Lacerda, foi o candidato apoiado pelo PT, pelo PSB e pelo PSDB. Naquele momento, o agora ministro Fernando Pimentel e ex-prefeito teve uma participação intensa na campanha do Márcio Lacerda. Nessa campanha agora, ele está ao lado do senhor, apoiando o senhor. Ele teve já em algumas atividades de rua com o senhor, mas ainda não apareceu no programa de televisão. Por quê? É um objetivo esconder um pouco a participação do ministro, ou o senhor ainda vai colocá-lo no programa? Como que será isso? Não procede, Carla, a sua informação. O ministro Fernando Pimentel já esteve presente no nosso programa de televisão, estará outras vezes, tem participado de várias atividades conosco. O Partido dos Trabalhadores, assim como a Frente BH Popular, os partidos que nos apoiam, o PMDB, o PCdoB, o PRTB, os companheiros do PSD que estão conosco, nós estamos rigorosamente coesos em torno de um programa, em torno de um compromisso, ganhar as eleições em Belo Horizonte para iniciarmos uma nova época de inovações, de avanços, de conquistas econômicas, sociais e culturais para o povo de Belo Horizonte. Então, o ministro Fernando Pimentel está inteiramente afinado com a nossa candidatura, todo o Partido dos Trabalhadores está rigorosamente unido e também em sintonia conosco, já manifestaram publicamente o presidente Lula e a presidenta Dilma. Patrus, primeira pergunta aqui do corpo de diretores, editores, é Luiz Tito, vice-presidente do Grupo SAD. Tito. Candidato Patrus Ananias, eu quero, antes de mais nada, em nome da direção do Jornal Tempo e dos nossos colaboradores, agradecer a sua presença, a sua vinda à nossa casa e dizer que nós estamos aqui com o coração de portas abertas para ouvi-lo na sua pregação. A minha pergunta, ela vai um pouco a uma deformação que nós consideramos da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, ela estabelece um valor fixo de investimentos, ou pelo menos de custeio, desembolsado pelo Poder Executivo para remunerar as atividades do Poder Legislativo. O orçamento da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tem 41 vereadores, ele equivale ou supera o orçamento da cidade de Ibirité,
que tem quase 200 mil habitantes. Como é que o senhor enxerga esse disparate, essa discrepância de valores na medida em que são comprometidos de maneira igual recursos públicos? Primeiro, eu quero agradecer as suas palavras, as suas manifestações, né, de apreço, de afeto. Eu fui vereador, fui relator da lei orgânica, que é a principal lei de Belo Horizonte. Saí da Câmara de Vereadores para a Prefeitura de Belo Horizonte. Tive com o prefeito uma relação de diálogo permanente com os vereadores. Eu tenho um grande respeito pelo Poder Legislativo, porque lutei pela democracia, como você também lutou, quando nos conhecemos nas lutas democráticas dos anos 70. Temos, no processo democrático, algumas distorções que devem ser permanentemente aperfeiçoadas. A questão da transparência, a questão de remuneração, mas como dizia Winston Churchill, a democracia é a pior forma de governo, exceto quando comparada com as outras. Então nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso em obedecer à Constituição da República Federativa do Brasil, até porque sou advogado, professor de direito, servidor público. Temos um compromisso em obedecer à Constituição do Estado de Minas Gerais e obedecer à lei orgânica do município de Belo Horizonte, da qual, com muito orgulho, eu fui relator. E manter uma relação de respeito, de diálogo com a Câmara de Vereadores em torno dos interesses maiores da cidade e do bem comum. Próxima pergunta é de Lúcia Castro, editora executiva do Jornal Tempo e do Super Notícias. Boa tarde, ministro. A minha pergunta é sobre trânsito. Uma das propostas do senhor é colocar mais ônibus nos horários de pico. Ela vai ter que vir de outras medidas paralelas, senão a gente só vai colocar mais carro no meio da rua. O rodízio seria uma alternativa para Belo Horizonte? Não, eu não considero a possibilidade do rodízio, Lúcia. Até porque pode ser uma medida muito injusta. Porque uma pessoa de classe média, um trabalhador que conseguiu seu carro, que mora às vezes em um bairro mais distante, fica penalizado em relação a famílias que às vezes têm 3, 4 carros. O que nós temos que enfrentar é o desafio do transporte coletivo. De imediato, no curto prazo, melhorar o serviço de ônibus, fazendo com que a BH Trans volte a cumprir um papel de fiscalização. Que a BH Trans volte a agir em nome do bem comum, do interesse público. Nós queremos ter com os concessionários uma relação de respeito, uma relação de construção com o bem comum, mas uma relação também de autoridade pública. Nesse sentido, nós vamos trabalhar para fiscalizar a qualidade dos ônibus, os horários de saída, e vamos trabalhar também para criar condições. Por exemplo, nós vamos liderar um movimento nacional para reduzir determinados preços, por exemplo, do combustível, financiamento de ônibus, na linha do que fez a presidenta Dilma Rousseff recentemente, reduzindo, por exemplo, as cotas da energia, o valor da energia elétrica. Né? Então vamos trabalhar também com os demais prefeitos, o prefeito de Belo Horizonte exercendo um papel de liderança no plano estadual e no plano nacional, para reduzir o BNDES, financiar novos ônibus, vamos criar as linhas específicas para os ônibus, vamos concluir as obras que vêm se arrastando em Belo Horizonte, complicando e dificultando o trânsito, tanto as obras viárias como do BRT, e implantar mais 2 linhas do BRT e trabalharmos também vigorosamente para resolvermos o problema do metrô em Belo Horizonte. Nós estamos assumindo o compromisso de fazermos a linha do metrô do Barreiro ao Calafate, Calafate-Barreiro, e daí até a área hospitalar, vinculando com uma grande prioridade do nosso governo, que será a questão da saúde. E também estabelecermos os demais projetos e avançarmos nas demais linhas, na integração da Savassi, que a meu ver não deve parar na Lagoinha, deve ir até Venda Nova, integrando com a linha 1, e também devemos trabalhar na integração metropolitana, porque Belo Horizonte tem também que buscar uma integração com as cidades ao redor. Trabalhadores de Belo Horizonte que moram em Betim, que moram em Contagem, então fazer o metrô de Betim, Contagem, até Venda Nova, e vamos ter que pensar também, é claro, na integração com Confins, com o aeroporto, no sentido de facilitar também o acesso do maior aeroporto com Belo Horizonte e toda a região metropolitana. Então é um conjunto de ações. Nós estamos assumindo também o compromisso com a tarifa única, de tal maneira que o passageiro pague apenas uma passagem pelo período de 90 minutos, barateando a passagem. Quero inclusive lembrar também, Lúcia, que quando eu assumi a prefeitura, a BH Trans já existia, mas nós implantamos efetivamente a BH Trans, que cumpriu naquela época um papel de interlocutora com o setor do transporte coletivo em nome do povo de Belo Horizonte.
em nome do interesse público, e que também, quando nós assumimos a prefeitura, Belo Horizonte tinha a segunda passagem mais cara do Brasil. Quando nós saímos com um transporte muito melhor, nós tínhamos a terceira passagem mais barata do Brasil. Quem pergunta agora, Patrus, é Murilo Rocha, secretário de Redação do Tempo e do Super Notícia. Ministro, como a Carla destacou na pergunta dela, o atual prefeito foi eleito numa aliança do PT com o PSDB e contou, inclusive, com apoio, muita força do presidente Lula para a eleição dele. Certo? Agora, há um mês antes do processo eleitoral, a presidente Dilma Rousseff considerou o prefeito Márcio Lacerda um dos melhores prefeitos do país. De repente, o PT rompe isso e agora faz uma campanha contra o prefeito Márcio Lacerda, a administração dele. Acho que o eleitor quer entender assim, qual vai ser a diferença, qual é a diferença dessa candidatura sua, qual é o diferencial dessa candidatura que era apoiada até 2 meses atrás pelo PT. As relações foram sempre tensas. Eu e muitos outros companheiros do PT não apoiamos a candidatura do atual prefeito em 2008, como não apoiamos e não participamos da sua administração, do seu governo. Por uma razão de lealdade partidária, não abrimos também nenhuma linha de dissensão, respeitamos, mas mantendo sempre uma linha crítica. Mais recentemente, já no processo de 2012, o companheiro Roberto Carvalho apresentou a candidatura própria, que teve uma grande audiência no partido. Eu próprio dei, inclusive, entrevistas fortes, mostrando o incômodo nosso, do PT, na aliança com o PSDB, pelas diferenças que nós temos, tanto no plano nacional, estadual e municipal. E nós defendemos também, naquele momento, eu fui um dos participantes desse processo, uma repactuação com o atual prefeito, considerando a sua timidez no governo de Belo Horizonte, especialmente na área social, e aí incluindo a questão da saúde, na área da segurança, na área do transporte coletivo, da cultura e da mobilização, da participação popular. E essa linha que começou a questionar a prefeitura prevaleceu no partido. O que houve então foi uma separação. Um processo que iniciou em 2008, com diferenças, ele foi se avolumando e chegou um momento em que as diferenças prevaleceram. E o atual prefeito fez a sua opção, uma opção mais conservadora, mais à direita, a opção com o PSDB. Patrus, próxima pergunta é de Silvana Mascanha, editora do Magazine, que é o nosso caderno... Silvana. Que é o nosso caderno de cultura. Silvana. Boa tarde, ministro. Tarde. O senhor disse recentemente que, se eleito, vai transformar a Praça da Estação num território livre para a cultura. Eu gostaria de saber como vai ser isso. O que é isso? Primeiro, já existem ali, já manifestam ali vários grupos culturais, como, por exemplo, o Duelo de MCs, outros grupos culturais. Nós vamos respeitar esses grupos, né? Nós não vamos impor nada. O território de cultura é, sobretudo, um território livre. O primeiro compromisso nosso é fazer com que os territórios de Belo Horizonte, as praças, os parques, os jardins, sejam espaços públicos. Não como fez o atual prefeito, que fez um decreto de um único artigo proibindo as manifestações culturais na Praça da Estação. Isso nós não faremos, porque o nosso primeiro compromisso com a cultura é permitir que ela se manifeste. Belo Horizonte tem uma esplêndida vocação cultural. É uma cidade que dialoga com o Brasil e com o mundo na sua produção cultural, em todas as frentes. Na literatura, na música, nas suas várias modalidades, no cinema, no teatro, na dança, na expressão corporal, no encontro de vários tipos de manifestação artística e cultural. Então, o primeiro passo é permitir que essa manifestação se manifeste. O segundo, estimular. Né? Foi no nosso governo que foi criada a Lei de Incentivo à Cultura em Belo Horizonte. E nós temos o compromisso, inclusive, de dobrar, pelo menos dobrar os investimentos da cultura em Belo Horizonte, retomar a Secretaria de Cultura e criarmos, além de garantir esses espaços territoriais, implantarmos os centros regionais de cultura, muitos deles criados pelo orçamento participativo, mas que não ainda foram devidamente equipados, porque nós queremos também levar a cultura para os bairros, para as vilas, né, para as regiões mais distantes do centro de Belo Horizonte, incorporando essas manifestações culturais, especialmente dos jovens, né, do hip hop e outras esplêndidas manifestações, e vamos criar um centro de referência da cultura em Belo Horizonte, onde todas essas esplêndidas manifestações culturais da cidade possam se encontrar.
Lembrando que foi no nosso governo que foi criado o Festival Internacional de Teatro, o Festival Internacional de Quadrinhos, o Festival de Arte Negra, as temporadas de poesia que precisam voltar. Retomamos e retomamos também as iniciativas no sentido das festas mais populares de Belo Horizonte, o incentivo à leitura, enfim, a cultura será uma prioridade do nosso governo e é fácil ser, porque a cultura é uma vocação espontânea, ela se manifesta naturalmente em Belo Horizonte. É só permitir que ela aconteça e não reprimi-la, como infelizmente aconteceu no último governo. Ministro, a próxima pergunta é Denner Taylor, editor de esporte do Jornal Tempo. Denner. Denner. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Denner. Se eleito, o que o senhor propõe em relação à mobilidade e telecomunicações para as Copas do Mundo e das Confederações, que já é no ano que vem, falta pouco mais, um ano, aliás, na verdade. Menos de um ano. Primeiro, nós vamos concluir com agilidade, né, as obras que vêm se arrastando há alguns anos em Belo Horizonte. Eu tenho um compromisso. Como relator da lei orgânica, nós fizemos constar da principal lei de Belo Horizonte um dispositivo ético. Nenhuma obra pode ficar inacabada em Belo Horizonte. Então nós vamos concluir, sim, todas as obras que foram iniciadas, que vêm se arrastando em Belo Horizonte, as obras viárias, o BRT, o Hospital do Barreiro. Então nós faremos imediatamente a conclusão dessas obras. Faremos as melhorias também de curto prazo, que mencionamos na questão do transporte coletivo e a implantação de mais 2 linhas do BRT, também está no nosso projeto. Nós sabemos também, Denner, que Belo Horizonte é uma cidade com uma esplêndida vocação tecnológica. Tecnologia de ponta, tecnologia de informação. Um dos nossos compromissos é exatamente avançar o BHTEC, que é um espaço de encontro entre a Universidade Federal de Minas Gerais, o governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte, no sentido de estimular essa tecnologia mais avançada, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia aeroespacial, tecnologia de informação. Então, todas as medidas serão tomadas para que a Copa seja um êxito em Belo Horizonte, já começando na Copa das Confederações do ano que vem. Agora, nós queremos pensar Belo Horizonte para frente. Nós queremos Belo Horizonte além da Copa. E, nesse sentido, nós queremos potencializar todas as vocações de Belo Horizonte. No setor, por exemplo, do turismo de negócios, turismo de eventos. Já mencionei essa vocação de tecnologia de ponta. No setor da indústria têxtil, comércio, modas, confecções. Eu fiquei assustado há poucos dias, muito assustado, quando eu ouvi do nosso adversário, o atual prefeito de Belo Horizonte, dizer que a cidade não vai estar realmente preparada em termos de hotéis para a Copa do Mundo. Porque ele ficou o tempo todo discutindo se faria hotel ou não em áreas preservadas, como no caso do Mercado Cruzeiro e da Pampulha. Ele reconheceu publicamente isso. E mais, diz também que não iria investir no sentido de estimular a indústria hoteleira de Belo Horizonte e recuperar, inclusive, os hotéis mais antigos, etc. Isso eu acho negativo, porque além da Copa, nós temos que pensar Belo Horizonte com essa vocação de uma cidade que pode atrair investimentos e, sobretudo, ser um grande centro pela sua localização espacial privilegiada no Brasil, pela sua posição geográfica. Belo Horizonte pode se tornar, e vai se tornar no nosso governo, um grande centro de turismo, de eventos, de negócios, estimular também o que é fundamental, o comércio em Belo Horizonte, estimular as feiras, respeitando, é claro, os espaços públicos, mas Belo Horizonte tem também uma produção artesanal importante, aí nós podemos integrar também com a chamada economia solidária e fazer de Belo Horizonte uma capital das oportunidades. Patrus, quem que pergunta agora é Rogério Maurício, editor do Super Notícia. Ministro Patrus. Boa tarde. Oi, boa tarde. No governo do PT, me parece que no governo do senhor foi implantada em Belo Horizonte a chamada escola plural, em que o aluno não é reprovado. Foi alvo de muitas críticas, inclusive ainda hoje. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor reconhece que foi um modelo equivocado? O senhor pretende retornar com esse modelo, caso seja eleito? Nós vamos manter o boletim e o processo de avaliação. E vamos aperfeiçoar os mecanismos de comunicação com os pais, para que os pais possam acompanhar o desempenho escolar, as notas e a presença dos seus filhos. Nós vamos avançar nesse sentido. Agora, para ter o boletim, para ter a avaliação escolar, é necessário que a criança esteja na escola. Quando nós assumimos a Prefeitura de Belo Horizonte, nós tínhamos mais de 20 mil crianças em idade escolar fora da escola. A reprovação na primeira série era superior a 50%. Em algumas escolas chegava a 70%.
A evasão era altíssima. E nós sabemos que uma criança, quando sai da escola, sobretudo uma criança pobre, que já enfrenta tantas dificuldades na vida, tantas perdas, fora da escola, nós sabemos o caminho que ela pode tomar. Da rua, da violência, das drogas, do alcoolismo. Então nós fizemos o primeiro grande esforço, e foi um êxito. Nós garantimos presença das crianças na escola. Nós construímos 14 novas escolas em Belo Horizonte. Nós reformamos e ampliamos mais de 40 escolas em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi das primeiras cidades do Brasil que levou de 8 para 9 anos o tempo do ensino fundamental. Tivemos uma relação de diálogo, de negociação, valorizamos o magistério. Então, vamos manter, avançar com o boletim, mas lembrando sempre, para ter o boletim, tem que ter a criança na escola. Nós garantimos a criança na escola, inclusive com a merenda escolar, e agora vamos investir mais na qualidade do ensino, para que a escola pública de Belo Horizonte seja aquilo que eu quero que ela seja, que eu sonho que ela seja. Uma escola no nível das melhores escolas particulares da nossa capital. Patrus, a gente foi até as ruas fazer perguntas para os eleitores sobre o que esperam do futuro prefeito de Belo Horizonte, né? A gente selecionou uma que o senhor vai assistir agora, pois não, tá? De um estudante, e o senhor responda, por favor. Eu quero saber de você como é que vai ficar o metrô aqui para o Barreiro. Quero saber qual que é o seu projeto e se você vai cumprir durante seu mandato. Guilherme, eu já assumi esse compromisso. E graças a Deus, pela minha história como prefeito de Belo Horizonte, como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, implantando os programas sociais como Bolsa Família, que mudaram a história do Brasil, eu posso dizer, sem falsa humildade, mas com tranquilidade, os compromissos que a gente assume, a gente cumpre. Nós vamos fazer o metrô do Calafate ao Barreiro, que vem se arrastando há muitos anos, e vamos trabalhar duro para integrar também o Calafate e Barreiro, regiões populosas, especialmente o Barreiro, com a região hospitalar, integrando aí com a outra grande prioridade do nosso governo, que é a questão do acesso à saúde. Nós queremos fazer de Belo Horizonte um modelo em termos de assistência médica no país. E é claro que a questão do metrô não se encerra aí nesse plano que nós vamos implantar. Eu já disse e reitero, nós vamos mobilizar recursos, fazer os projetos, a Prefeitura vai assumir a responsabilidade de unificar os projetos no sentido de garantir toda a rede de metrô de Belo Horizonte. Qual que é essa rede? É concluir a linha número 1, Betim, a Ribeirão das Neves, lembrando que a questão do trânsito, do transporte coletivo, é uma questão da região metropolitana, fazendo o Calafate, Barreiro, região hospitalar, e também vamos colocar a linha Savassi, a Lagoinha, mas que eu considero muito estreita, muito pequena. O objetivo aí, o que nós queremos, é Savassi, Lagoinha, Pampulha e Venda Nova, integrando com a linha 1. Então a questão do transporte coletivo será uma grande prioridade, você pode ficar tranquilo, Guilherme, de que esse compromisso nós vamos cumprir. Chegaremos com o metrô ao Barreiro. A próxima pergunta, Patrus, é Paulo Campos, editor de turismo do Jornal Tempo. Paulo. Candidato, eu vou pegar como um gancho uma fala do senhor aí falando sobre turismo de negócios. Sim. A cidade de Belo Horizonte é vocacionada para negócios, quer dizer, não é turismo de lazer. Só que hoje nós não temos um grande hotel 5 estrelas na cidade, nós não temos um centro de convenções para receber eventos de grande porte, a própria capacidade do aeroporto está ficando saturada, e não temos nem mesmo uma política definida para o turismo. Quer dizer, hoje, não sei se você sabe, agora em Fortaleza, em novembro, vai inaugurar o 3º maior centro de convenções do país. Então o BH está perdendo espaço para Fortaleza, para Curitiba, Salvador. Eu queria saber do senhor, o que o senhor pretende fazer para dotar a cidade de infraestrutura turística, não pensando só na Copa do Mundo nos próximos anos. Claro. O que você disse, Paulo, deixa claro que, de fato, a atual gestão foi totalmente omissa, né? E ficou muito aquém das possibilidades de Belo Horizonte. A questão do centro de convenções é fundamental. E nós vamos trabalhar nesse sentido. É claro que uma ação integrada com o setor privado. Há uma questão também em Belo Horizonte, Paulo, que me chama a atenção, que eu quero registrar aqui, que eu acompanhei, começou no meu governo, inclusive, o espaço para a implantação do centro de convenções da Gamileira. Eu acho que mereceria uma investigação maior, porque aquele centro, em tão pouco tempo, apresentou deficiências tão graves. Eu estava lá, participando da Feira do Livro, quando vi a chuva caindo lá dentro. Então, acho que merece uma reflexão maior a qualidade daquela obra. Mas nós temos o compromisso de recuperá-la, implantar um novo centro de convenções, buscar com o setor privado a recuperação do setor hoteleiro. Já falei aqui a declaração que eu ouvi
do atual gestor, do atual prefeito de Belo Horizonte. Nós precisamos dotar a cidade realmente de uma rede hoteleira forte. Por isso eu mencionei também aqui a questão da linha do metrô até o Confins. Podemos também redimensionar o papel do aeroporto da Pampulha, porque nós às vezes ficamos no extremo ou no outro. O aeroporto da Pampulha era tudo há uns anos atrás, agora praticamente parado. Podemos também redimensionar dentro da razoabilidade, ouvindo também os moradores da região, um melhor aproveitamento daquele aeroporto, é claro, potencializando sempre o aeroporto de Confins. E vou além, Paulo, eu acho que além do turismo de eventos, do turismo de negócios, Belo Horizonte também tem uma vocação para o turismo de lazer. A localização de Belo Horizonte é esplêndida. Nós temos ao redor de nós centros ecológicos da melhor qualidade, nascentes, cachoeiras, a Serra do Cipó, as grutas. Nós temos em torno de nós a história de Minas, o ciclo do ouro, o barroco, o Aleijadinho, a Taíde, tudo isso a 1 hora, 1h30, Ouro Preto, São João del Rei, né? Diamantina fica 3 horas de Belo Horizonte. Então, nós podemos, além de ser um grande centro de turismo de negócios, vocacionando também outras potencialidades da cidade que eu disse aqui, mas Belo Horizonte também tem essa dimensão do turismo de acolhida de pessoas. Belo Horizonte é uma belíssima cidade. Aqui nós temos a Pampulha, aqui nós temos o primeiro grande legado de Niemeyer, vinculado com Portinari, com Bully Marx, com um legado esplêndido de Juscelino Kubitschek, um prefeito que olhou para o futuro, como nós fizemos e queremos fazer de novo, projetar Belo Horizonte para frente. Então eu vejo o que você disse como um grande desafio e é preciso aí fazer um trabalho integrado, né, com a sociedade civil, com os empresários, com as universidades, no sentido de que Belo Horizonte libere todas as suas potencialidades econômicas. E com isso gere empregos, gere oportunidades, porque o nosso compromisso, o nosso desejo é fazer de Belo Horizonte uma capital das oportunidades, especialmente para os nossos jovens. Patrus, a próxima pergunta é de Marina Schettini, editora de cidades do Jornal Tempo. Marina. Candidato, o senhor promete dobrar o número de centros de especialidades médicas e abrir os postos de saúde nos fins de semana. Quanto que isso custaria e quantos funcionários o senhor teria que contratar para viabilizar essa proposta? Além disso, qual que é o impacto que isso teria no orçamento da saúde? Marina, eu fui prefeito de Belo Horizonte, Marina, e o resultado foi muito bom. Eu fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Lula e o resultado foi muito bom. Quando a gente quer, a gente faz. Nós estamos, nesse momento, estabelecendo o nosso rumo, estabelecendo as nossas prioridades. Tem coisas que precisam ser feitas. A saúde de Belo Horizonte está muito ruim e vai melhorar no nosso governo. Nós vamos abrir os centros de saúde, progressivamente, é claro, e num trabalho em sintonia com os trabalhadores e profissionais da saúde. Nós vamos dobrar as unidades especializadas, porque tem gente esperando até 1 ano para ser atendido. E precisamos também de um novo centro de imagens para exames mais especializados, como tomografia. A questão da saúde, Marina, é uma questão de vida. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um orçamento, hoje de 5 bilhões dela. Ela recebe em torno de 3 bilhões do governo federal. Pode receber muito mais, se apresentarmos mais projetos, inclusive na área da saúde, onde nós podemos ter ações integradas. Então, os compromissos que nós estamos assumindo, nós vamos cumprir. Vamos buscar recursos próprios da Prefeitura, vamos buscar parcerias com o governo estadual, vamos buscar parcerias com o governo federal, vamos buscar recursos, financiamentos junto a instituições internacionais que eu conheço bem e com as quais trabalhei no Ministério, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde, mas o fato é que vamos enfrentar os desafios. Saúde é vida, e as pessoas não podem morrer precocemente, prematuramente, elas têm que ser atendidas, e nós vamos fazer isso. Próxima pergunta, Patrus, é de João Castro, editor do portal Tempo Online. João Castro. Patrus, quais são as suas propostas no que diz respeito a projetos voltados para a inclusão digital? O compromisso, quando nós assumimos a Prefeitura de Belo Horizonte, 13 ou 14 escolas tinham, naquela época, a gente falava, né, tinham um computador. Esse foi outro grande avanço que possibilitou também agora o boletim. Nós colocamos computadores em todas as escolas de Belo Horizonte. Agora nós vamos montar, um compromisso nosso é montar, dentro das mais modernas tecnologias, serviços de internet, inclusive comunicação entre as escolas, comunicação com as famílias, em todas as unidades de Belo Horizonte, inclusive nas creches.
porque aí entra um outro compromisso que nós estamos assumindo também, que é a universalização do ensino infantil em Belo Horizonte. E nessa questão do avanço tecnológico, eu mencionei aqui o nosso compromisso em ampliar o BHTEC, que é esse espaço de cooperação em projetos de alta tecnologia entre a Universidade Federal de Minas Gerais, o governo do estado e a Prefeitura de Belo Horizonte. Tem empresas querendo investir em Belo Horizonte, no setor de alta tecnologia, no setor de tecnologia da informação. E nós queremos, então, nessa ação integrada, transformar Belo Horizonte num polo de investimentos de tecnologia da informação, internet, de biotecnologia, de nanotecnologia e de tecnologia aeroespacial. Então, é nessa linha. Há um outro compromisso nosso também importante, na área de segurança. Nós temos um compromisso, já um projeto, de trazer para Belo Horizonte uma tecnologia muito avançada, que supera definitivamente, por exemplo, o olho vivo, o que nós chamamos BH em ação. É uma tecnologia que ela toma iniciativa por si própria. Qualquer fato surpreendente, novo, um acidente, um assalto, qualquer fato que fuja aos padrões normais, o sistema imediatamente aciona as partes interessadas. As autoridades policiais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, no caso de acidente, os hospitais, né, o BH Trans, enfim, um sistema altamente avançado, implantado em Londres, Barcelona, algumas cidades da Europa, e nós já estamos com todo esse sistema bem estudado, inclusive o custo dele, ele pode ser financiado pelo Banco Mundial, custa em torno de 500 milhões de dólares, e será um grande avanço para a segurança em Belo Horizonte e para o desenvolvimento tecnológico da cidade. Patrus, a próxima pergunta é Carlos Aredes, editor de Economia do Tempo. Carlos. Candidato, boa tarde. O senhor até disse um pouco, aí, respondendo as perguntas do Denner e do João agora, sobre atração de investimento para Belo Horizonte. Né? Você vê que hoje Belo Horizonte foi apontado aí, num relatório recente do órgão ligado à ONU, como o terceiro maior desigualdade social aí da América Latina. Isso se dá muito porque o perfil econômico de Belo Horizonte está muito centrado em serviços, que é um setor que com salários, rendimentos menores, né? Então, para trazer para aqui, diversificar essa economia, trazer empresas de peso, de porte, com salários maiores, com a mão de obra, que requer uma mão de obra mais qualificada, isso requer um esforço do poder público. A gente tem problemas de terreno seríssimos aqui, a gente vê tudo mais, e também de questão de ordem tributária. Então, o que a Prefeitura pode fazer efetivamente para trazer esses grandes investimentos para cá, para diversificar um pouco essa economia, que, né, já disse aí, 80% me parece é focada em serviços hoje? Eu já coloquei, né, Carlos, uma parte do nosso projeto, que não ocupa muito espaço, gera emprego e produz conhecimento. Hoje a grande indústria, o grande investimento que nós temos que fazer é no conhecimento. Daí o empenho que nós vamos colocar nessa parceria do BHTEC, nesse setor de produção de alta tecnologia, que é um setor não poluente, né, não demanda maior espaço físico, né, e produz muito, e gera conhecimento, e gera empregos altamente qualificados. Agora, além de atrair investimentos, a questão do turismo de negócios que nós mencionamos, turismo de eventos, aproveitando também todas as potencialidades geográficas, né, históricas, culturais de Belo Horizonte, eu acho importante estimular as vocações da cidade e conversar com os setores. Belo Horizonte tem uma tradição no setor têxtil, que está sendo enfraquecido, vinculado ao setor têxtil, o setor de modas, de confecções, design. Belo Horizonte tem uma tradição fortíssima no setor de calçados. Vamos conversar com esses setores. Estão surgindo em Belo Horizonte agora novas modalidades, o artesanato. A cerveja artesanal em Belo Horizonte, por exemplo, que pode ser uma nova linha, e outras modalidades de artesanato. O comércio é uma tradição empresarial importante em Belo Horizonte, tanto no atacado como no varejo. Nós queremos os shoppings, mas queremos também valorizar os comerciantes do centro de Belo Horizonte, dos bairros de Belo Horizonte, inclusive incorporando a questão da segurança. E queremos estimular também a economia solidária, as pequenas indústrias, a economia caseira. Então é um conjunto de ações e a experiência que nós obtivemos, primeiro na Prefeitura, depois no Ministério, trabalhando inclusive essa questão da economia solidária, da inclusão produtiva, do desenvolvimento regional, do desenvolvimento local, os chamados clusters, né? Tudo isso nós traremos para Belo Horizonte e aproveitaremos de uma forma integrada
todas as vocações e potencialidades da cidade. E o que é muito importante, cara, na questão do tributo que você mencionou, conversando. O prefeito tem que dialogar com a cidade, ele tem que potencializar todas as energias da cidade, conversar com os empreendedores, com os empresários, com os comerciantes, com a classe média, assim. Por isso que nós estamos assumindo também o compromisso de ir além do orçamento participativo. Vamos implantar o planejamento participativo, com a mais ampla participação da sociedade, para pensarmos Belo Horizonte no curto, no médio e no longo prazo. E pensarmos de uma forma integrada, holística, na dimensão econômica, na dimensão urbana, na dimensão social, na dimensão cultural, na dimensão ambiental. Patroso, próxima pergunta é Carla Cheim. Carla Cheim, editora de Brasil e Mundo do Jornal o Tempo. Carla. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Vamos falar de mais um problema, né? Belo Horizonte não tem mais onde construir, né? E a gente teve problemas recentes, né, em algumas edificações no Buritis. Como que o senhor pretende resolver o déficit habitacional da cidade, respeitando a legislação ambiental e as leis de ocupação do solo? Existem áreas de reserva em Belo Horizonte. É perfeitamente possível nós compatibilizarmos a questão ambiental, que será uma grande prioridade do nosso governo, inclusive a questão da fiscalização, né, impedir as construções em áreas inadequadas, garantir a eficácia da lei de uso e ocupação do solo, né? É possível preservar essas áreas. Eu reconheço, você disse bem, é um desafio. Belo Horizonte é uma cidade hoje bem adensada, bem ocupada, mas nós temos áreas, né, como a antiga fazenda dos Werneck e outras áreas em Belo Horizonte, que estão sendo inclusive discutidas hoje, qual a melhor destinação que terá, né? Então nós temos áreas que podemos integrar o social e o ambiental. Eu acho que esses são os dois grandes desafios que nós temos hoje. A questão social e a questão ambiental. E nós estamos assumindo sim um compromisso de construirmos 16 mil moradias para famílias de até 3 salários mínimos em Belo Horizonte, numa ação integrada em parceria com Minha Casa Minha Vida, e aperfeiçoarmos e continuarmos ampliando o Vila Viva e os processos de urbanização de vilas e favelas. Porque esse também é um outro processo interessante. Você melhora efetivamente as condições de vida dos moradores onde eles estão, construindo prédios, fazendo adequações necessárias, mas os estudos que nós temos mostram que nós temos ainda espaços para expandir construções populares em Belo Horizonte, preservando rigorosamente, preservando e ampliando as áreas verdes constantes na cidade. Até porque, né, Carla, os parques, as praças de Belo Horizonte, os espaços públicos, estão muito mal cuidados, foram muito pouco priorizados. Eu fico pensando, por exemplo, se nós colocarmos alguns equipamentos básicos para crianças, para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, em todas as praças e parques de Belo Horizonte, como nós vamos melhorar a condição de vida das pessoas? Eu falo isso por experiência própria, como avô, porque como avô eu levo muitos meus netos no parque municipal, em praças, em jardins, e fico observando isso, como que esses espaços podem ser potencializados e serem colocados mais a serviço da população. Então, estou absolutamente convencido de que a dimensão social, a dimensão do direito à moradia, cuidar dos direitos sociais básicos, moradia, saúde, educação, saneamento básico, esses direitos podem e devem ser cada vez mais adequados às exigências do direito ambiental. Patroso, Frederico Duboc, ele é o editor de primeira página do jornal O Tempo. Fred. Isso. Segundo dados do site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Belo Horizonte recebia em torno de 4.600.000 para atender 80.500 famílias pelo Bolsa Família. Em agosto desse ano, o investimento praticamente dobrou e o número de famílias que precisaram ser atendidas reduziu para em torno de 70.900 famílias. Nesse ritmo, seriam necessários em torno de 60 anos para poder dar conta das 56 mil famílias que recebem menos de R$ 70 per capita. A minha pergunta é, diante dessa situação, como cumprir a promessa de erradicar a miséria em Belo Horizonte? Fazendo o que nós fizemos quando prometemos que íamos acabar com a fome em Belo Horizonte no Brasil. Implantamos, a partir de Belo Horizonte, o Fome Zero. É uma questão de vontade política.
Nós já temos o compromisso de acrescentar mais R$50 às famílias que têm, acrescentar com recursos municipais. Quer dizer, a Prefeitura vai participar agora efetivamente dos programas do governo federal, do Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, da presidenta Dilma. Nós estaremos dando R$50 para as famílias pobres que têm uma renda inferior a R$70. Agora, mais do que isso, o importante, com a experiência que nós adquirimos no Ministério, que foi uma experiência exitosa, que o Brasil e o mundo reconhecem, nós aprendemos a trabalhar de forma integrada. Para combater e superar a miséria, como faremos em Belo Horizonte, nós temos que integrar as políticas sociais. Definir territórios, a partir dos territórios mais pobres, mas integrando também a classe média e buscando ações integradas. Uma criança na escola não aprende sem ter saúde. Então, integrar a escola com a saúde, com posto de saúde, com o hospital. Uma criança não tem saúde se não tiver assegurado, junto com a sua família, o direito à comida. Então, integrar com o restaurante popular, com a cozinha comunitária, com a merenda escolar, com os programas de segurança alimentar. Uma criança não tem saúde se não tiver água potável, saneamento básico, aí os programas de urbanização, de saneamento básico. É impossível a saúde, um processo de aprendizagem de uma criança que não tem a casa. O direito à família pressupõe o direito à casa própria. E nós vamos trabalhar com determinação nesse sentido. Então, são um conjunto de ações que vão possibilitando que as famílias pobres vão desenvolvendo as suas potencialidades. Eu aprendi isso com várias pessoas, e com experiência prática sobretudo. Mas um grande pensador indiano, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas que vai muito além da economia, filósofo, o Amartya Sen, é que trabalha essa dimensão. Nenhuma política social por si só, por mais importante que seja, Bolsa Família, transferência de renda, segurança alimentar, saúde, educação, capacidade produtiva, formação de empreendedores, incubadoras, nenhuma política por si só potencializa, possibilita o desenvolvimento das pessoas, das famílias e das comunidades mais pobres. É um conjunto de ações. E essas ações devem, inclusive, envolver também a comunidade. Aí entra a questão da participação popular, da autoestima, e aí nós voltamos também na questão do planejamento participativo. É uma concepção holística, é uma concepção nova de política social que deu certo no Brasil, que nós implantamos no Ministério e que nós queremos agora implantar em Belo Horizonte. Patrus, mais uma pergunta de Carla Crift, editora de política. Pois não, Carla? Ministro, hoje um grande problema que todas as cidades enfrentam, e Belo Horizonte não é diferente dela, é a questão do combate ao uso de droga. A questão do crack, hoje é a preocupação das grandes capitais. Qual tipo de política deve ser desenvolvida? E eu gostaria que o senhor falasse também um pouco dessa discussão de como lidar com o usuário, e esse usuário que, além de ser o usuário, ele também é hoje um morador de rua, que ele já fica pelas ruas da cidade, numa situação de abandono. Qual é a política que o senhor pretende estabelecer se for eleito? Essa política será uma prioridade, Carla. Prioridade tão grande que eu vou te fazer uma confissão, né? Tem um grupo de pessoas nesse momento, a meu pedido, especialistas, médicos, psicólogos, estudando essa questão. Nós já temos algumas ideias centrais, que volta à questão anterior. O enfrentamento da droga, especialmente do crack, que é uma coisa dramática, né, pressupõe um conjunto de ações integradas. Primeiro, uma atitude do prefeito. Ele não pode se omitir, dizendo, isso é uma questão que não é da prefeitura, é uma questão de segurança pública. Eu quero assumir um compromisso, Carla. Tudo que disser respeito ao cidadão de Belo Horizonte vai dizer respeito ao prefeito. Se a gente puder resolver com recursos próprios, vamos resolver. Se não, vamos correr atrás. Vamos buscar parcerias, vamos mobilizar a sociedade. Vamos buscar parceria com o governo estadual, com o governo federal. A questão do crack está nesse nível. Especialmente das drogas em geral, drogas, alcoolismo, mas o foco no crack nesse momento. Exige uma ação integrada. De um lado tem que ter a segurança. Nós temos que agir energicamente no combate ao crime. Aqueles que estão ganhando em cima dos nossos jovens, que estão se perdendo nas drogas. Então tem que ter uma ação enérgica de segurança pública, de prevenção e combate à criminalidade. Segundo, o trabalho com os jovens. Aí sim, um trabalho humano, de recuperação, passa pela saúde. É mais um dos temas prioritários da questão da saúde, né? Implica também uma ação com a família. Implica, portanto, também uma ação integrada com a assistência social. Uma das grandes políticas que nós implantamos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e que vamos ampliar aqui em Belo Horizonte, são os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, equipamentos implantados nas comunidades mais pobres,
onde trabalham psicólogos, assistentes sociais, acompanhando as famílias. Então, nós vamos ampliar a ação desses CRAS no acompanhamento também das famílias e das pessoas viciadas em drogas, né? É uma outra dimensão. Uma outra dimensão fundamental é a cultura. A cultura tem um grande apelo sobre a juventude. Quanto mais espaço nós tivermos culturais, tanto mais nós estaremos enfrentando a questão das drogas. Então, a cultura, o esporte, a internet tem uma grande mobilização e um compromisso mais histórico, né, cara? Cuidar das gerações futuras. Começar a cuidar dos meninos de hoje. É por isso que nós estamos assumindo esse compromisso de universalizar a creche, garantir creche para todas as crianças em Belo Horizonte de 0 a 3 e universalizar também a educação infantil 4 e 5, melhorar cada vez mais a escola pública, uma escola acolhedora, para que nós possamos desenvolver um trabalho preventivo em relação a essa tragédia, que é a tragédia das drogas, especialmente do crack. Patrus, a gente encerrou nosso tempo, infelizmente. Só um adendo que o Patrus tem como vice na chapa Luiz Vasconcelos, do PMDB, que é engenheiro ligado aí do setor energético, foi dirigente da Eletrobras, de Furnas também. Candidato, a gente gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui e deixar aí um período para um tempo, um minuto, para o senhor fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer também muito a presença, a participação de todos vocês. Eu fiquei muito à vontade, né? Eu falei com a minha alma, falei com os meus sentimentos, né? E é com esse sentimento que eu quero ser prefeito de Belo Horizonte. Eu estou convencido de que a nossa cidade pode ser maior. Nós podemos expandir as possibilidades de Belo Horizonte. Expandir as possibilidades de Belo Horizonte no campo econômico, as vocações econômicas da cidade. Expandir a cidade no campo econômico é também expandir no campo social, porque gera renda, gera mais tributos, gera emprego, gera possibilidades. Expandir a cidade no sentido cultural, no setor ambiental, integrar essas ações e fazer de Belo Horizonte a cidade que nós queremos. Pensar a Belo Horizonte para nós hoje, aqui e agora, mas pensar também a Belo Horizonte para os nossos netos e para os netos dos nossos netos, para as gerações futuras. É isso. A gente gostaria de agradecer ao Jornal Tempo, o Super Notícia e também o Portal Tempo Online, agradecer a audiência de vocês. Lembrando que essa entrevista, essa sabatina com os editores e diretores da Sempre Editora vai estar disponível no Portal Tempo Online em breve, nos próximos minutos. E também os melhores momentos dessa entrevista vai estar na edição de sexta-feira do Jornal O Tempo. A gente continua fazendo entrevistas, videochats com os candidatos das principais cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, até a próxima.